Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com o produtor Beco Dranoff. Ele é produtor da Red Hot Organization, lançou um projeto, um álbum maravilhoso em 1996, Red Hot mais Rio, e agora está saindo um podcast, Ativismo Musical, Red Hot mais Rio 25, comemorando os 25 anos desse trabalho incrível que eu acompanhei à época, e é sobre isso que a gente vai falar. Beco, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, James, boa noite, Chico, boa noite, Daniele, ouvintes da Metrópole, tudo bem? Tudo bem. Hoje, 1º de dezembro, é o dia certo para isso, porque é o Dia Mundial de Combate à AIDS, que é essa bandeira que levou também a confecção, a feitura, a existência desse trabalho. Fale um pouquinho, para quem não sabe, o que é o Red Hot Rio. O Red Hot in Rio, eu vou começar do começo. Em Nova York existe uma organização sem fins lucrativos, é uma produtora musical que se chama Red Hot Organization. E em 89, 90, assim, no auge da epidemia do HIV, da AIDS, o John Carlin, que é o fundador da Red Hot, é um advogado de entretenimento em Nova York, e ele estava no meio do furacão, e ele teve esse insight muito forte de juntar artistas para a causa, usar o poder de amplificação e o poder de penetração que os artistas têm por natureza para trazer uma luz diferente, né, nessa epidemia, que era uma coisa tão cruel nos anos 80 e nos anos 90, né, até o meio para o final dos anos 90, era uma sentença. E o John tinha acesso ao catálogo musical de um compositor chamado Cole Porter, um compositor dos anos 40 e 50, e ele tinha acesso a artistas também, ele conhecia o David Byrne, então ele juntou as duas coisas, a música e o ativismo, e criaram o primeiro projeto chamado Red Hot in Blue, que saiu em 90 com um CD, um disco, um grande especial de televisão e deu muito retorno, né? Foi um projeto que haviam tido coisas ao vivo, né? O Live Aid, havia existido o USA for Africa, né? Que todo mundo lembra, que foi um projeto enorme nos anos 80, mas assim um disco temático baseado num autor ou num gênero musical foi o primeiro. E a partir daí virou uma série onde são hoje em dia 20 álbuns em 30 anos, né, de 90 para cá, e cada álbum tem um tema musical, ou um gênero musical, ou um autor, ou uma comunidade, um grupo de pessoas. Então tem álbuns de jazz, álbuns de hip hop, álbuns de rock and roll, álbuns de música africana. E eu os conheci em 94 com já esse conceito. Eu morei em Nova York por 32 anos, eu voltei ao Brasil ano passado, e naquela época eu já tinha acesso a alguns nomes da MPB. Eu era um contato, um tour manager, né? Eu trabalhava com as turnês internacionais, aliás, de dois grandes artistas baianos que estão no coração de todo mundo. Eu trabalhei muito com Gil e com Caetano, como tour manager deles na Europa e nos Estados Unidos. Então, quando eu tive uma reunião com o John Carlin em Nova York, no meio de 94, já com a ideia de fazer um tributo à Bossa Nova, ao Tom Jobim, que é ainda o grande cartão postal da música brasileira no mundo, e o John adorava a música brasileira, e eu não sabia. Quando eu cheguei na sala dele, eu falei, olha, eu conheço Gil, Caetano, Marisa Monte, Bebel Gilberto, e eu posso voltar a eles e ver se eles topam fazer uma música original, porque todas as gravações dos projetos são originais, né? Não são músicas de outros discos. E aí foi o embrião do projeto Red Hot in Rio, que saiu em 96. Então, hoje nós estamos, como você bem disse, é o Dia Internacional do Combate ao HIV e à AIDS, que é uma epidemia que tem mais de 40 anos, né? E ainda estamos na luta, e ainda não tem uma vacina, ainda não tem, né, em 40 anos não se chegou a uma vacina. E estamos aqui divulgando ainda e alertando as pessoas, principalmente as pessoas jovens, né,
que esse é um problema que ainda existe, é um problema muito sério no mundo todo, e lançando os podcasts. Então, 25 anos depois, nós criamos, na verdade, são 6 podcasts, são 3 em inglês e 3 em português. Reentrevistamos os artistas, as pessoas que trabalharam no projeto, e está saindo hoje em todas as plataformas. Então, primeiro agradeço vocês ao espaço para a gente falar sobre a questão e sobre os podcasts que estão em todas as plataformas de streaming hoje. O disco é muito marcante. Eu lembro muito quando eu ouvi pela primeira vez É Preciso Perdoar, com Cesária Évora, Caetano e Ryuichi Sakamoto. E aquela versão também de Refazenda com Gil cantando em inglês. Tem umas coisas impressionantes. Qual foi o principal desafio de traduzir aquela grandeza toda para esse formato agora do podcast? O que é que foi de não deixar escapar nada? Bom, primeiro, já que você falou, eu vou mostrar aqui para a turma que não conhece. Eu tenho um LPzão aqui, só para te dar água na boca, James. Porra, conseguiu. Tem poucos no mundo desse aqui. Mas dá para ouvir o disco todo, claro, em todas as plataformas também. Olha, eu conheci essa produtora de podcasts e de conteúdos musicais chamada Clave aqui em São Paulo, que é uma turma muito jovem e muito bacana, muito focada. E a gente passou os últimos 9 meses, mais ou menos, desenvolvendo esses 6 podcasts, mais ou menos meia hora cada um, né? Então, logo nós separamos a questão do inglês e do português, e a gente queria uma versão para o Brasil em português, e claro, tem que ter uma versão internacional para o mundo, tem que ser em inglês. Alguns artistas não podiam dar entrevistas, né? O George Michael, infelizmente, faleceu, claro que não dava para usar. Então, eu diria 80% do material é novo. Nós gravamos entrevistas novas com Bebel, com Marisa Monte, com jornalistas, com críticos, com o Dr. Drauzio Varela. Mas alguns dos áudios foram tirados num programa de televisão. Teve um especial da MTV Brasil, na época, em 96, e a gente usou alguns trechinhos dos áudios para completar a história. Então, mas basicamente foram, acho que cerca de 30 entrevistas novas, muita edição, muito, né, recontar essa história. O lado musical, como você falou, como essas faixas vieram a existir nos anos 90, a produção musical era muito mais cara, muito mais complicada do que hoje em dia. Então tem a questão musical, de você criar essa assembleia artística de gente do mundo inteiro, né? Como você falou, a Cesária Évora, o Ryuichi Sakamoto, Caetano, Gil, George Michael, Astrid Gilberto, Bebel Gilberto, Milton Nascimento, Everything But a Girl, Chico Science, né? São artistas que eram enormes naquela época, e o projeto inteiro demorou 18 para 20 meses para ser produzido. Então, foi de 94, da primeira reunião, até sair, foi em 96. Então, nos podcasts, a gente tenta dar um pouco desse background, né? E também, James, a gente traça um paralelo muito forte entre aquela epidemia e a pandemia que a gente vive, né? Que o mundo vive hoje em dia. Estamos entrando no 3º ano dessa história. E existem paralelos, né? Porque também é um vírus misterioso, um vírus que veio do nada, um vírus que te pega desprevenido. Então, existem muitos paralelos, assim, lá fora, mais do que no Brasil, as pessoas aderiram muito à máscara e à vacina, né, graças a Deus. Lá fora existe ainda resistência contra a vacina e contra a máscara, que é uma coisa difícil de entender. Então, a gente traz esse paralelo todo, o que foi a música, o que foi o impacto social e como ela se reflete hoje em dia frente à pandemia atual de Covid. Agora, Beco, eu ainda estou curioso com uma história vamos falar do podcast, mas ainda falando sobre o álbum. Você falou da história das faixas, das produções, são produções originais. Tem uma faixa que é aquela, se não me engano é a última, que é Dé, Bebel Gilberto e Cazuza cantando Eu Preciso Dizer Que Te Amo, que tem assim um aspecto de gravação não profissional, de uma gravação demo, de algo assim, e que foi sabiamente
aproveitada e inserida. Como é a história dessa fita? Essa é uma das músicas assim que realmente tocam a alma, né, James? Porque ela é literalmente ela não é nem a demo da música, ela é um registro da primeira vez que essa música foi cantada por Debbie Bell e Cazuza, né? A composição é dos três. Eles estavam numa casa em Teresópolis e estavam começando a compor, e estavam começando a música e a letra, e a música e a letra. Isso a Bebel me contou, né? A Bebel é muito minha amiga esses anos todos, até hoje a Bebel também morou muito em Nova York. E eles estavam com a música basicamente pronta, e o Cazuza subiu num outro quarto, no andar de cima, e voltou um tempinho depois com a letra. E falou, tá aqui, galera. E aí a Bebel estava lendo e cantando, e o Dé tocando, e apertaram um cassete, né? Essa gravação que você se refere começa com um clique de um cassete, de um gravadorzinho daqueles antigos de fita cassete mesmo. E um dia eu estava no apartamento da Bebel em Nova York, ela me mostrou, ela falou, Beco, olha isso. Era o cassete daquele dia, ela tinha guardado esses anos todos, e eu fiquei, né, completamente comovido com a gravação, é uma música que todo mundo gosta. Aí levamos no estúdio em Nova York, tinha muito chiado, né? Ela era era um cassete, que já tem barulho por natureza. Ela estava parada há muitos anos, a fita. Levei num estúdio incrível em Nova York, tiramos o que deu para tirar de chiados e tal, sem... Você começa a tirar muito do chiado, você começa a matar o áudio ao mesmo tempo. E mandamos para a mãe do Cazuza. O Cazuza já havia falecido. Eu expliquei o caso, falei, né, Dona Lucinha Araújo, mandei para ela ouviu, ficou toda emocionada, me ligou de volta e falei, olha, eu estou fazendo um projeto para HIV, AIDS, e queria terminar, fechar com chave de ouro com essa gravação caseira. E ela deu a permissão. Então, esse foi como apareceu essa pérola. Depois ela entrou em várias compilações do Cazuza, foi usada várias vezes, mas foi, assim, realmente um insight da Bebel, que tinha o cassete guardado, e da gente conseguir tirar o barulho, porque ela tinha muito chiado, eles estavam cantando assim meio no background, o engenheiro em Nova York conseguiu trazer o vocal para frente, foi um grande, foi assim, acho que eu me lembro umas 6, 8 horas de estúdio, só naqueles 4, 5 minutos da música. Maravilha. Todas as canções, James, tem uma história muito interessante por trás, né? Porque não era, hoje em dia você manda um file eletrônico, a pessoa adiciona a voz, o violão, a percussão, e te manda de volta. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Todo mundo tem os computadores, as máquinas, a internet muito forte. Em 94, 95, 96, não era assim. Você tinha que mandar fitas master, chamava fita de 2 polegadas, é um fitão, e às vezes cada faixa dessas tinha 2 ou 3 fitas masters para backupear. Então você mandava de FedEx para a Europa, esperava chegar semanas depois. O processo inteiro burocrático foi feito através de fax, e-mail era uma grande novidade ainda. O meu primeiro e-mail foi em 95, no meio desse processo. Então você escrevia um fax, aí você ia para casa, no dia seguinte você esperava a resposta desse fax, né? Era um processo muito demorado. Mas foi um grande aprendizado para mim, assim, foi meu primeiro trabalho de direção artística, e eu tenho um orgulho enorme de ter sido parte o aglutinamento desses talentos todos, né, por uma causa social. Eu aprendi muito com esse projeto, e 25 anos depois ainda falo nele, e ainda é relevante, ainda as pessoas, hoje têm saído muita matéria, os amigos têm escrito muito, as pessoas têm mencionado como o disco foi importante na época, como ainda sou atual, né, as músicas não envelheceram, elas soam fortes. Ele era um projeto muito na frente, né? Ele tinha drum and bass, ele tinha hip hop, ele tinha dance music, ele tinha bossa, ele tinha downtempo, ele tinha maracatu. O projeto tinha um pouco de tudo, e acho que a somatória geral ficou uma coisa muito, muito equilibrada. Verdade, o disco é incrível, o projeto é digno, maravilhoso. 25 anos depois, uma série de podcasts, é justo e interessante para todo mundo. Eu quero, falando ainda nessa diferença de época, perguntar o seguinte: eu sei que os podcasts tratam faz comparativos entre essas grandes epidemias. Quando começou a pandemia do coronavírus,
fui imediatamente estudar, relembrar similaridades com o surgimento do HIV. E o Luc Montagnier, que é o cara que identificou o vírus, inclusive que está agora de novo agindo em relação ao coronavírus. Enfim, esses paralelos todos, e o podcast também traz faz essa conexão, essa comparação. Como é que isso aparece na série? Então, eu acho que é um pouco por essa coisa da resistência. O Dr. Drauzio fala muito disso, né? Por que as pessoas resistem a usar coisas que previnem para um vírus que pode ser mortal. O vírus do HIV, existem formas muito concretas de você não contrair o vírus, né? Preservativo, não usar seringas, não dividir seringas. O vírus da Covid é muito mais contagioso. Ele está no ar, ele pode realmente passar de uma pessoa para outra. De saliva, de contato, ele é muito mais contagioso do que o vírus do HIV. E por outro lado, em 1 ano e pouco, nós chegamos a vacinas, né, fortíssimas, de vários laboratórios, e de vários tipos e várias marcas, e no HIV, em 40 anos, não chegamos. Então, tem alguma coisa assim muito misteriosa, eu acho, e muito profunda, né? Como é que eu sei que eu não sou médico, eu não sou especialista no assunto na parte científica da coisa, mas eu sei que o vírus do HIV muta muito, e nós estamos vendo que o vírus da Covid está começando a mutar muito também, né? E então o paralelo é mais ou menos assim, é porque um vírus que vem do nada, uma coisa que surge, que não existia antes, que começa a afetar as pessoas nas suas relações mais íntimas, né, de amor, de afetividade, de sexo, de família, de tudo, né? Você não sabe, você fica apavorado. No começo do HIV, as pessoas não se encostavam, não tomavam um copo d'água, tinham medo de usar um banheiro. Era uma coisa, você não sabia mesmo, realmente não havia, era muito novo, muito recente. E na Covid também, Nova York foi uma cidade altamente afetada, né, porque a população usa transporte público, né, muito metrô, e estava todo mundo no metrô, e o vírus propagou ali como, né, um fogo selvagem. Então tem essa... Acho que o paralelo maior também, James, é esse envolvimento dos artistas. O ano passado teve um show muito grande na internet, né, para a Covid. Vocês devem lembrar, teve tipo, Paul McCartney, Lady Gaga, né, foi um super show. Tem movimentos muito fortes. Eu sinto e creio que o envolvimento dos artistas também é um grande paralelo nisso tudo. Então, é educação, é prevenção, é você se conscientizar. Não são mensagens explícitas, mas são mensagens implícitas, né? Que às vezes um artista que é querido no Brasil ou no mundo todo, às vezes só o envolvimento de um artista pode te dar trazer uma luz diferente a um assunto tão delicado, né? Com certeza. Beco, muito obrigado por esse papo, sucesso aí para o projeto, para mais um projeto, para o desdobramento desse evento, desse produto que é muito caro a todos nós. E fale para a gente como é que se ouve, quem quiser ouvir, faz o quê? Qual é o caminho mais curto? Os podcasts estão todos em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Amazon, são, creio que 20 plataformas à disposição. Os álbuns estão também em todas as plataformas para serem ouvidos. Então tem 3 podcasts em inglês, 3 em português, e o disco Red Hot and Real. E em 2011 também, James, muita gente não sabe, mas houve um Red Hot and Real 2, que é mais tropicalista, que eu também tenho um aqui na minha mão. Esse aqui também está em todas as plataformas de streaming. Esse aqui, o primeiro, então, era mais dedicado ao Tom Jobim, à Bossa Nova, e esse é mais tropicália, tem muito de Gil, Caetano, Seu Jorge, um disco de 10 anos atrás. Então, toda a música e também, para quem realmente quiser se aprofundar, é redhot.org, ORG, tem todos os álbuns, todos os artistas, são cerca de 500 artistas nesses anos todos que participaram dos álbuns, entre também, fora artistas de musicais, diretores de cinema, designers, gente de moda, artistas plásticos.
500 pessoas doaram seus talentos para essas campanhas todas. Maravilha, Beco, muito obrigado, boa noite, sucesso. Obrigado a vocês. Valeu. Até já. Tá aí esses dias.